Olá, na escola aprendemos a ler, a escrever, a socializar. Muito além de ciências e de matemática, aprendemos importantes fundamentos para a vida. Mas educar não é um trabalho simples e não acontece só na escola. A atuação da escola, da família e da comunidade são igualmente importantes para a formação humana e cidadã de toda criança, jovem e adolescente. Escola, família e comunidade. Este é o tema de hoje aqui no programa Roda de Conversa. O Roda de Conversa é uma iniciativa da Magistra, a Escola da Escola, a Escola de Desenvolvimento Profissional dos Educadores do Governo de Minas Gerais. E para discutir o assunto de hoje conosco, eu recebo aqui no estúdio o professor Luciano Campos, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, doutor em Educação e coordenador do Núcleo de Estudos Sociedade, Família e Escola da Universidade Federal de Ouro Preto. Recebo também o Dr. Walter Ude, pós-doutor em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. E recebo também Paula Cambraia, vice-diretora da Magistra e doutora em Enfermagem pela Universidade de São Paulo, com especialização em Enfermagem Psiquiátrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Luciano, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito interessante. Afinal de contas, escola, família e comunidade. De que escola nós estamos falando? Qual é essa escola do século XXI? A escola, ela está muito mudada. É uma escola nova que se coloca para essas crianças, especialmente adolescentes de hoje em dia. Em que aspectos essa escola se transforma? Primeiramente, é uma escola que se propôs a ser uma escola para todos. Não é? É bem diferente da escola que os meus pais, que meus avós frequentaram. É uma escola que acolhe todos aqueles que estiveram ausentes deste espaço. E isso acarreta, obviamente, dificuldades para essa escola em termos de proposta pedagógica, em termos de redefinir o seu papel dentro da sociedade. A escola que durante muito tempo cumpriu uma função tradicional de transmitir os conteúdos sistematizados, os conteúdos científicos, acadêmicos, hoje é colocada para ela novos desafios. Não que esses desafios não existissem anteriormente, mas hoje esse desafio é colocado para que isso faça parte do seu planejamento, da sua consciência, do seu projeto político-pedagógico. Desafios como socializar, desafios como cuidar do bem-estar psicológico, afetivo dessa criança, não é? Funções que muitas vezes esteve colocada apenas para a família. E hoje a escola passa a assumir também. Professor Walter, falando então de psicologia, é isso mesmo, essa escola é esse novo espaço em que essa formação psicológica, inclusive do jovem, do adolescente, também está colocada em questão? Sim, a gente precisa de ver que a sociedade mudou muito rápido, né? De forma acelerada, né? É uma sociedade que as tecnologias, né, atravessam as relações. Hoje as crianças conhecem, né? As novas tecnologias, mais que os professores, né? Há pouco tempo eu fui numa escola que teve um problema que os meninos estavam assistindo filme pornográfico, criança de 10, 12 anos, pelo celular, né? E aí a postura da escola era punir essas crianças, né? E não discutir a sexualidade. Então, aquela criança, aquele jovem que a gente tinha 30 anos atrás, como o Luciano disse, não existe mais, né? Hoje é uma outra sociedade, com outra configuração, uma sociedade globalizada, com a internet, né? Os jovens têm acesso, as crianças. E a escola ainda trabalha com esse modelo ainda tradicional, né? Antigo. Nós teríamos uma escola, por exemplo, do outro século, do século XIX, por exemplo? Talvez. Professora Paula. Pois é, Marcílio. Eu acho que quando você pergunta, né, qual que é a escola de hoje, e se a gente vai pensar no tema que nós estamos discutindo aqui hoje, eu não consigo pensar nessa escola sem pensar num contexto maior aonde que essa escola está inserida. Né? Eu acho que a escola hoje, ela não consegue se dissociar, sabe, do social, ela não consegue ser, como muitas pessoas falam, uma ilha. Né? A escola, ela precisa de uma relação, né, de uma interlocução constante com fora, com seu entorno, com a sua família. E aí eu fico pensando, do mesmo modo como você pergunta, né, para o Luciano, que escola que é essa de hoje,
eu penso que a gente deveria perguntar também com que família que a gente lida hoje também dentro da escola. Aproveitando então, já que família é essa então? Pois é, que família que é essa? Porque como a escola também ela vem sofrendo um processo grande de mudanças, de transformações, de novas exigências, de novos papéis, eu acredito que a família também ela está num processo de uma transformação, de uma construção diferente da família do século XIX, sabe, da família que há um tempo atrás era unida por laços de parentesco. Hoje a gente vê que o núcleo familiar muitas vezes é um núcleo pequeno. E aí vem mais uma coisa, quando a gente fala de família, a gente fala de família como um lugar muito duro, como se fosse pai, mãe e filho. Que família é essa? Que arranjos sociais que estão por trás dessa nova família? De famílias que eu vou ter ao longo da minha vida. Eu tive a minha família primeiro, depois do meu momento de escola, eu acabei me ligando a outras pessoas que se constituíram como família. Depois eu me casei, tive meus filhos saíram. Hoje a minha família já tem uma composição diferente. E aí eu fico pensando que a gente não pode engessar os conceitos de escola e de família. Sabe, o nosso olhar tem de ser mais amplo para essas duas instituições, senão a gente corre o risco de ter um olhar muito preconceituoso, um olhar muito cheio de normas e valores. Qual a escola ideal, qual a família ideal? A escola ideal é a escola do meu olhar, a família ideal é a família do meu olhar. Mas como é que a gente consegue entender, então, esses atores importantes, obviamente, para esse contexto que a gente está lidando, perceber as identidades de cada um deles, mas que essas identidades, então, não as limitem, não limitem a sua atuação, né? Na verdade, historicamente, tanto a família quanto a escola passam por transformações e as transformações de um grupo acabam afetando a outra. Hoje a família é completamente afetada pela escola, assim como a escola é afetada pela família. Na verdade, o próprio conceito de família, da composição dessa família hoje é muito diferente da referência até dos nossos pais. Sim, e muitas vezes os próprios professores ainda, como ela estava falando, têm essa ideia de uma família com pai, mãe e filhos. Você vai ter, então, novos arranjos familiares e que a escola muitas vezes não está preparada para perceber que isso é possível, que existe uma nova forma de educar, uma outra possibilidade e que dentro desses outros arranjos familiares existem também possibilidades de famílias que atendam a um sentido de cuidado, de valores para com os filhos, né? Ainda há uma imagem de família muito cristalizada e que não dá mais para se cristalizar, porque na prática todas essas famílias estão dentro da escola, né? Essa abertura da escola que se modificou, que é a escola de massas, ela também passa a receber variados tipos de famílias, com projetos diferentes, com formas diferentes de educar os seus filhos, e os educadores têm que certamente estar mais atentos a essa multiplicidade e passarem a perceber essa multiplicidade até como algo positivo e não sempre como algo negativo, porque muitas vezes aquilo que não é o que eu estou acostumado é visto como algo negativo. Esse olhar normatizador, sabe? Que muitas vezes a instituição olha para uma outra instituição. Entendi. Sabe? Entendi. Eu acho que isso é muito delicado, né? A escola, ela tem de olhar para a família com o olhar da diferença, da possibilidade da diferença. A família onde aquela criança está inserida não necessariamente é a melhor família para mim, mas é a melhor família que aquela criança de repente pode ter. Sabe? Então, quando eu vejo uma coisa meio ortopédica, meio engessada, sabe? Modeladora, né? Exatamente, de padrões, de conceitos, de normas. A gente estava discutindo isso um pouco antes, né? O que é uma família desestruturada? Ela é desestruturada de acordo com o olhar que se olha, não é? Pode não ser para mim, pode ser para você, né? E aí eu fico pensando... Aí é muito preconceituoso, inclusive, né? Pois é. E aí eu fico pensando que o diálogo ele é necessário. Quais são esses muros? E aí eu retomo numa coisa que eu tenho falado muito, não só dos muros concretos,
mas dos muros simbólicos que se erguem entre a escola e o seu entorno. Vamos voltar nisso. O professor Walter parece que quer fazer uma colocação antes desses muros aí, que a gente volta neles. Em relação à família desestruturada, né, é muito comum ainda a gente ouvir, né, de professores, professoras, profissionais, esse conceito. Porque a palavra estrutura, ela tem uma história que vem do estruturalismo, que vem do positivismo, que é a ideia que a família é estruturada de uma forma fixa, que é o modelo patriarcal burguês, né, que o homem é provedor da família, a mulher é cuidadora dos filhos, que com o movimento feminista isso foi muito questionado e é questionado com a lei do divórcio, hoje com os casais homossexuais sendo legitimados, né, as lutas, né. Então, quando se fala em família desestruturada, estão se remetendo ao modelo eurocêntrico. Existe uma desestruturada em relação a um modelo... É um modelo burguês, que não é o real, né? E quem estuda a família na antropologia, a família brasileira, que são poucos, nega a presença africana na nossa cultura, a presença indígena. Então, nós temos diversas formas de viver em famílias, em arranjos familiares, porque nós somos oriundos de tribos africanas poligâmicas, ninguém discute isso, né? Matrifocais, patrifocais. Então, essas diversas formas de viver em família são oriundas de diversas culturas africanas, indígenas, o Yorubá, Nagô, Jeje, que isso não é falado. Nós não somos constituídos apenas de europeus, né? Então, essa diversidade cultural gerou diversas formas de se viver em famílias. E o tecnicismo na educação criou uma ilusão na escola e nas famílias que quem entende educação são apenas os técnicos, psicólogos, pedagogos, aí eles não deram conta, criaram o psicopedagogo que também não vai dar conta, negando que a família também é capaz de educar, a comunidade é capaz de educar, né? E aí criou essa ideia que quem sabe educar a criança é apenas a escola, os profissionais. E várias funções familiares foram deslocadas para a escola. E aí surgiu a tia na escola, que é um problema para mim da psicologia, não sei o que a Paula acha de saúde mental. Porque na psicologia ou na psicanálise, principalmente, chamar uma professora de tia, sumiu a tia e sumiu a professora. E isso é muito frequente ainda, nós temos em várias escolas, na verdade. Eu sou radical nisso, né? Eu sou radical. Professora é professora, tia é tia. Né? Agora, por que um significado familiar foi para o território escolar? Aí é aquilo que você estava dizendo. Existem fronteiras entre a família e a escola, que não são barreiras, né? Que delimitam territórios. Então, acho que isso que a gente tem que discutir hoje. O que cabe à família, que família que nós temos, ou quais famílias, o que cabe à escola, como que elas se complementam e como que elas se contradizem também. Né? Talvez, Walter, a grande dificuldade hoje seja justamente essa, né? A gente vive um momento de redefinição de papéis, porque se a gente pensa a escola, como ela foi construída, na verdade é isso, é a escola dizendo que quem educa é a escola, somos nós que detemos o conhecimento científico, o conhecimento pedagógico. A família, e sobretudo a família pobre, é colocada como aquela que não sabe educar os filhos, né? Isso em todas as esferas. Eu sempre gosto de citar aqui um autor francês, que é o Durkheim, dizendo que a família é incompetente, inclusive, para o papel socializador, porque quem sabe socializar para a vida na república é a escola. A escola não está carregada de tanta afetividade como o pai, não é? Então é como se ao longo da história houvesse um processo em que a escola vai assumindo um papel socializador, e socializador então em todos os sentidos, não é só o conhecimento, e ao mesmo tempo ela vai tornando não legítimo todas as outras formas de aprendizagem, seja na família, seja no espaço da comunidade, é aquilo de que tudo passa a se escolarizar, tudo tem que ser escolarizado, e a forma correta de se educar é via escola, não é? Talvez agora a gente esteja vivendo um novo momento dessa redefinição em que a escola passa a assumir papéis que são da família, mas a família também começa, de alguma forma, a assumir papéis que são da escola, não é? A família, por exemplo, começa a entrar para dentro da escola e querer discutir questões que são pedagógicas. Questões que no início do século XX, por exemplo, a escola disse, você não tem competência para fazer isso. Somos nós que somos formados. E não dá para negar que hoje,
com os pais cada vez mais escolarizados que temos, o que é uma vantagem, sobretudo no Brasil. Vamos ter uma geração de pais que frequentaram a escola. Esses pais têm até mais poder e mais competência para estarem discutindo com a escola. Resta saber até que ponto que a escola se sente ameaçada ou que ela dá conta de discutir também as questões pedagógicas, até que ponto ela não se sente ameaçada na sua capacidade. Paula. Pois é. E aí eu acho que isso é um lugar intrigante, né? Qual que é o lugar da escola e qual que é o lugar da família. E o que a escola quer... Só uma pergunta agora do leigo. É importante o lugar da escola e é o lugar da família? E aí eu te pergunto mais uma coisa, Marcílio, qual que é o lugar da escola? E qual é o lugar da família? Pois é. Então vamos pensar. Há 2 meses atrás, nós fizemos um seminário na Magistra. Exato. Sobre escola, família e comunidade. Diálogos possíveis e necessários, né? E aí eu fico pensando uma coisa muito importante, né? Que isso os professores, os educadores levaram para esse seminário. Será que a escola quer ouvir muito a família? Até que ponto que a família incomoda uma coisa que está posta? O pai presente é aquele pai que está lá o dia inteiro? Ou o pai presente, de repente, é aquele que dá um suporte em casa para os seus filhos? Ou é aquele que contesta a escola? Isso. Então, existiam falas muito divergentes uma da outra. Uma tipo assim, aquela família não vai à escola. Aí tinha uma outra fala que era tipo assim, eu não aguento aquela família que não sai da escola. Então, que ponto é esse de relação que a escola busca com a família e que a família busca com a escola? O que a família entrega hoje para a escola quando ela fala assim, olha, toma conta do meu filho? Porque a escola, pegando isso que o Luciano falou, é o lugar da educação, é o lugar da socialização, é o lugar da inclusão e muitas vezes é o único lugar social possível para aquela criança. Nós vamos voltar nisso aí, nós vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está muito boa e a gente volta daqui a pouco.